Seja bem-vindo a mais um episódio do Coringa Talks. Hoje a nossa conversa é com uma pessoa que carrega não só talento, mas também coragem, visão e autenticidade. Ela começou sua trajetória aqui em Fortaleza, conosco aqui na Coringa, mas esse espírito livre de quem vive o marketing com propósito, literalmente, pegou a estrada, passou um ano viajando em um motorhome, sem pausar sua carreira, sem pausar sua performance, tudo isso graças ao nosso estilo 100% remoto e à sua dedicação e comprometimento. Hoje temos a honra de receber a nossa head de marketing da Coringa Comunicação, diretamente do Paraná aqui para Fortaleza para esse bate-papo. Quem é, Lucas Brito? Mirley Charlita, né? Seja bem-vinda, Mirley, ao nosso Coringa Talks. Estamos aqui muito felizes de recebê-la e trazê-la aqui, né? Para esse nosso bate-papo sobre marketing, sobre negócios, né? Estamos felizes por você ter vindo lá do Paraná também para cá. Ter saído de 3 graus para 35. Não é isso? E a Mirley aí tá com a gente aqui na Coringa desde o começo também, praticamente desde o começo, né? Esse mês faz 4 anos. Vai fazer 4 anos com a gente na Coringa, tá? A Coringa tem 6, então a Mirley tem 4 com a gente. A Mirley veio com a gente, né, Mirley, desde a faculdade, né? Então Sim. A gente é amigos de faculdade, tá? E hoje trabalhamos juntos, seguindo aí o mesmo propósito de fazer as empresas gerarem lucro e crescimento. Não é isso, Mirley? É isso aí. Exatamente. Eu fico muito feliz de hoje estar à frente das câmeras, né? Olha aí. Que normalmente a gente recebe ali os cortes e tal, vê ali como é que funciona e tal, e assiste todos os vídeos anteriores, né? As pessoas e tal. Então, tá hoje aqui na frente das câmeras é diferente e é muito gratificante. Show de bola. Sair ali dos bastidores das estratégias, das campanhas, Exatamente. né? E hoje trazer aqui e fazer um bate-papo bem legal sobre como que a gente faz marketing na Coringa, não é isso? Perfeito. Conta pra gente um pouco como foi essa experiência, literalmente, de levar a Coringa pela estrada, literalmente, né? Que aprendizado e vivências profissionais teve durante esse percurso, né? Bom, assim, eu acho que no início de tudo, eu acho assim que a gente pode falar sobre o marketing. Eu acredito que alguma coisa assim que a gente foca muito, inclusive nas nossas reuniões de cultura e tal, é sobre a organização. Então, eu acredito que uma das maiores lições que eu tirei, que nós tiramos assim desse tempo, é a gente saber se organizar para poder entregar o trabalho com a qualidade que a gente já vinha entregando, mesmo estando em casa, mesmo estando no local ali que a gente tinha internet à vontade, que a gente tinha energia à vontade. Então, quando a gente foi migrar para morar dentro de um motorhome e tal, nós estudamos muito a respeito do nosso trabalho, do que a gente poderia entregar, do que a gente conseguia, que realmente... Não, nós temos essa liberdade de... O trabalho ele tem que ser feito, ele tem que ser entregue. Ter a autorresponsabilidade de fazer o trabalho que tem que ser feito na hora que tem que ser entregue, independente se você vai ali, vai fazer ali exatamente naquela hora, mas ele tem que ser entregue no momento que ele foi estipulado. Então, a gente se organizou para... a gente tem aqui, por exemplo, a luz do sol até um certo tempo, então a gente tem que organizar o nosso dia do nosso trabalho, a nossa parada no motorhome, a nossa parada aqui no posto de gasolina, não sei, para esse tempo que a gente vai ficar aqui, e esse tempo a gente vai trabalhar quais são as demandas de hoje, o que a gente vai fazer hoje e tal, para poder aproveitar o sol, para poder aproveitar a energia, para poder aproveitar o Wi-Fi que a gente tem aqui. Então,
tudo isso a gente foi aprendendo de acordo com os nossos desafios que foram surgindo, né, no dia e tal, porque quando a gente saiu foi para um lugar, tinha dia que a gente encontrava Wi-Fi, tinha dia que a gente não tinha a energia, e aí ficava um ali na Kombi, e, por exemplo, às vezes o Anderson, né, que é o meu esposo, ele ficava ali na Kombi, que é o nosso motorhome, trabalhando ali, e eu ia para um coworking, que normalmente dentro de um shopping, alguma coisa assim e tal. Então, a gente sempre se organizava antes para saber onde é que tinha também esses locais, para ver onde é que dava para a gente ficar para trabalhar, se os postos de gasolina, eles ofereciam internet, água, tal, essas coisas. Então, tudo eu entendo que é uma questão de organização. Organização, planejamento. Né? E o mais importante que eu vejo também é o comprometimento. Exatamente. Porque nunca falhou com a gente, né? Isso é muito gratificante, porque a Mirley nunca falhou com a gente. E eu ficava, assim, muito nervosa mesmo, assim, às vezes, quando eu tenho muito esse senso de entregar, de ter a responsabilidade de entregar independente, e eu ficava realmente ansiosa, e eu, meu Deus, não vai dar certo, não vai dar tempo, e eu ficava assim, e porque realmente tem essa coisa da autorresponsabilidade mesmo de tentar fazer, de tentar entregar de qualquer forma, e aí eu procurava local, procurava internet, colocava crédito ali no celular, fazia alguma coisa para ter a internet, parava num lugar ali rapidinho para poder fazer o trabalho ali no meio da estrada mesmo, antes de chegar no nosso ponto final, tal. Então, realmente é uma coisa que já vem já de mim, essa questão de entregar no tempo certo. Precisar entregar, né? Precisar então, entregar. Assim, o nosso trabalho remoto, ele permite que nós tenhamos essa flexibilidade, né? Essa facilidade. Mas essa flexibilidade, ela vem acompanhada de muita responsabilidade, né? Tanto que eu e o Wallace aqui, a gente trabalha nas reuniões de cultura da Coringa toda segunda-feira, né? E agora estamos trazendo mais pessoas do time para ministrar as reuniões de cultura, tá? E nessas reuniões de cultura nós reforçamos, né, a importância de ter esse comprometimento, de ter essa autorresponsabilidade, né? Porque, vamos analisar, só foi possível para você porque você tem esse nível de comprometimento, esse nível de autorresponsabilidade. Mas vamos dizer que fosse uma pessoa irresponsável, né? Vou sair no motorhome, ok, vou fazer minha viagem, mas eu não vou me comprometer com a entrega. Sim. Né? Então, esse tipo de perfil, ele não daria fit com o nosso modelo de negócio, né? Então, por você ter esse perfil, a gente conseguiu, até hoje, nunca tivemos nenhuma falha, né? E isso é muito gratificante, porque isso mostra que o nosso formato de negócio vem funcionando, né? Vem funcionando e vem dando certo, né, Wallace? Muitas pessoas querem essa liberdade de trabalho, mas poucos, de fato, vivem isso de verdade, né? Você vivenciou essa liberdade com responsabilidade, com entrega, e liderando e impactando pessoas, né? Exatamente. Inclusive, tendo o próprio resultado de trabalho resultando em resultados positivos, né? Trazendo resultados positivos para os nossos clientes, né? Que a gente trabalha em cima de resultado, né? Então, marketing é gerar resultado e venda para os clientes da gente, não é isso? Exatamente. Nesse tempo, eu digo assim, né, que eu ativei o meu modo conforme, né? Como a gente fala lá a gente já conhece ali as nossas personalidades ali, né, dentro do método DISC e tal. Então, o lado conforme ali de deixar tudo organizado, de deixar tudo pronto ali para a hora certa e tal. É tanto que, por exemplo, eu tô aqui, né, em Fortaleza, e eu já sabia que eu ia viajar. Eu comprei a passagem em 2 meses, eu já sabia que eu ia viajar, então mês de junho eu já deixei tudo organizado. A reunião de cultura que eu vou fazer na próxima segunda-feira, eu já fiz já dia 15, a apresentação. Então, tudo é essa questão mesmo de se organizar. E a responsabilidade, né? Perfeito. Mirley, o marketing hoje, a gente busca construir significado, né? A gente busca trazer propósito, a gente busca
posicionar melhor as marcas dos nossos clientes no mercado, fazer com que eles conectem, né, se conectem com os seus públicos, né? Como head de marketing na Coringa, como é que você traz isso no dia a dia para as marcas dos nossos clientes de assessoria de marketing, né? Tipo assim, como que você enxerga o seu papel de marketing, né, de head de marketing, dentro dos negócios dos nossos clientes? Eu acredito assim, eu acredito que o marketing, apesar de que nós nos formamos, né, em 2014, né, numa época que nem existia o Instagram da forma como era, né, como é hoje, né? Eu acho que eu ainda fui depois, eu me informei ainda depois de ti, porque eu tranquei por um ano. Foi. Pois é, na época que a gente estava ali fazendo faculdade, eu lembro que no último semestre a gente teve uma disciplina de marketing digital e era com o Facebook, que ela mostrou ali, né? Era até com a Larissa. Aí eu lembro que era dessa época, mas eu tenho para mim que o marketing, ele é uma coisa só. Eu tenho para mim que o marketing, ele é uma ciência ali, uma coisa que a gente estuda e a gente pode aplicar aquela fórmula em vários clientes diferentes, em vários nichos diferentes, em várias pessoas diferentes, mas claro que adaptando um pouco, né, para cada um. Então, eu acredito assim, que quando, por exemplo, comecei aqui peguei um cliente, assim, digamos assim, nossos clientes. A gente tem cliente de nicho de carros, tem cliente de nicho de saúde, tem cliente de advogado, tem cliente de vários nichos diferentes, né? Mas eu acredito que dá pra gente incluir uma mesma fórmula para todos eles, no sentido de, vamos lá, quais são os clientes dele, o que é que os clientes dele gostam de fazer, qual é o público e tal, vamos aqui. Essa é a parte que eu mais gosto, né? Eu digo que eu sou uma pensadora de possibilidades, então eu gosto muito dessa parte de, vamos lá, vamos sentar aqui, vamos organizar. Quem é o público, o que é que faz, o que é que gosta, quem é a persona, quem faz essas coisas e tal. Que é justamente, né? Exatamente, o planejamento, que é aquela parte ali da gente conhecer o cliente, ver ali o que está ali desde que a gente começa ali o atendimento com ele, as perguntas que ele respondeu, o que chegou pra gente, o que está nas entrelinhas que ele falou que a gente não está aqui escrito, mas que a gente captou só com o que a gente... Nosso know-how, com o né? nosso know-how, com o nosso conhecimento ali, porque... Por exemplo, tem muitas coisas que acontecem, por exemplo, o Jean é quem faz eu chamo ele de Jean, tá, gente? Todo mundo chama de Lucas, mas como a gente estudou juntos ali, eu chamo ele eu acho que eu sou a única pessoa na empresa que chama ele de Jean. É Jean Lucas, né? Da época da faculdade ainda. Da época da faculdade, o Jean. Então, é o Jean que sempre vai fazer, aliás, a entrevista com o cliente, tal, presencial, né? Quando é presencial ali e tal. Então, tem muita coisa que o cliente, ele responde, a gente manda ali o kick-off, né? As coisas ali para ele responder. Mas tem coisas que, na reunião, o Jean pega, assim, no ar, que não tá ali escrito, mas que, por causa de tudo que ele já entendeu e na nossa mente, que já trabalha com isso há um tempo, eu acredito que é tão automático, assim, e é tão... Nossa, como que ninguém viu isso, mas a gente consegue perceber. Então, são habilidades, assim, que com o tempo e com o que a gente aprendeu lá em 2012, 2014, na época que a gente fez ali o curso, que era uma época que eu acho que era um marketing diferente do que a gente tem hoje. Raiz ali, era o marketing raiz ali, né? Que a gente estudava ali administração, estudava aquelas partes ali bem raiz mesmo. Comportamento do consumidor, pirâmide de Maslow, essas coisas assim, eu lembro assim. Então, era aquela coisa bem raiz. Eu acredito que isso ajudou muito a gente a ter esse feeling era digital. Era digital, era principalmente inteligência artificial, Sim. né? Esse né? Que a gente, eu digo assim, que acho que é uma coisa até que dá pra gente colocar no currículo, né? Que a gente sabe fazer texto, a gente sabe fazer marketing sem precisar de GPT. Exato, porque inclusive essa questão que tu falou, Mirley, é muito importante porque saiu um estudo recente, se não me engano foi semana passada, até um amigo meu me enviou, que as pessoas que montam
textos, escrevem, trabalham e utilizam somente inteligência artificial para a criação dos textos. Eles têm um déficit cognitivo, eu não me lembro o percentual aqui, cara, mas é na faixa ali dos 50%, um pouco para mais, um pouco para menos. Ou seja, o déficit cognitivo de quem faz material criativo só com a inteligência artificial. E eu É acredito. nessa faixa, entendeu? E Então, assim, concordo. Imagina isso na prática, por exemplo. Nas reuniões de kickoff, de onboard, de handoff, muitas das vezes o cliente, o empresário, ele não sabe nem falar do negócio dele. Exatamente. Então, a nossa visão o know-how de conhecimento ali para interpretar aquilo ali e transcrever aquilo numa informação clara e objetiva para a operação. Exatamente. É de total suma importância. Isso é o que diferencia a Coringa de muitos negócios. É a visão estratégica, a visão... Isso é marketing. Exatamente. Isso é o marketing. Entender o que realmente importa ali do que ele falou, né? Que às vezes o que ele falou ali, ele nem... Você perguntar ali quem é a sua persona, quem é o seu cliente... Ele não vai saber, né? O cliente ideal dele e tal. Às vezes ele não vai saber, mas a gente percebe. Pelo jeito que ele fala, a gente consegue perceber quem é essa pessoa. O que ele vai dizer, se você perguntar? Quem que é a persona dele? Quem que é o teu público? Ele vai dizer, eu atendo todo mundo, eu vendo para todo mundo. Quem quiser comprar, tá aqui, eu vendo. Isso. Né? É a ideia principal que vem na cabeça. Quais são os seus do diferenciais? empresário. Não, tem um atendimento muito bom, isso é uma obrigação. Mas... O diferencial, não, é atendimento de qualidade. Né? É o básico. Né? O meu produto é de qualidade, é o básico. Tem um Né? site, que tem um tem Instagram. A mais, né? O que tem a mais? E aí, nessas conversas com os clientes, a gente busca extrair ali na essência o que está nas entrelinhas, né? Entender a mentalidade dele, quais são os problemas que ele vem passando. E quando a gente senta para fazer o planejamento, né, Mirley? Como que a gente faz? A gente faz um planejamento que pega desde uma análise SWOT do cliente, a gente faz um levantamento de hipóteses, porque a gente aplica growth, né? E o growth, para aplicar growth, a gente precisa levantar hipóteses para testar, né? Então, o que são essas hipóteses? A gente vai analisar, se esse cliente fizer uma parceria com influenciadores e criar um link de indicação, será que isso funciona? Não sei, mas se funcionar, será que pode dar boom, pode dar ROI, pode gerar crescimento para ele? Será que o público dele tá vendo influenciadores? Será que o público dele tá no Instagram? Será que o público dele... E esse influenciador, será que ele trabalha legal com o tipo de público dele? Tá alinhado, né? com esse cliente e tal? Então, são essas todas perguntas, assim... Que às vezes você pega ali o GPT, ele vai te dizer para fazer, mas você não vai se fazer a pergunta do porquê, do será que realmente funciona para esse cliente, porque nem tudo que funciona para um cliente funciona para outro. Exatamente. Apesar de existir vamos chamar de um pacote de ferramentas e de estratégias que podem ser utilizadas para a gente discutir na tratativa de marketing do cliente, nem tudo convém para todo cliente. Exatamente. Né? Como você falou. Mas existe um pacote de estratégias, um pacote de ferramentas que a gente aplica para todos. Mas o resultado do cliente A vai ser diferente do resultado do cliente B. Né? A análise SWOT que a gente faz para um cliente A vai ser diferente da análise SWOT para o B. As hipóteses que a gente vai fazer de levantar hipóteses vai ser diferente do A, vai ser diferente do B. Exatamente. Né? E essas hipóteses vão ter que levar o quê? Testes. Para que esses testes nos digam alguma coisa. Né? Então, funcionou esse link com esse influenciador? Legal, então significa dizer que trouxe resultado. Então, se a nossa conclusão é positiva, então a gente vai aumentar ainda o nosso esforço nesse teste para revalidar. Opa, deu certo? Deu certo, vamos fazer o que agora? Injeta verba para escalar isso daí. Né? Então a gente vai buscando possibilidades, levantando hipóteses para encontrar caminhos e alavancas de gerar crescimento para o cliente. Não é isso que a gente faz? Exatamente. Assim, como eu falei, né? Que eu entendo que o marketing, ele tem ali um pacote, ele tem uma coisa ali que pode ser aplicada ali, digamos assim, para todos. Porque tem ali principalmente aquela análise inicial, né, que a gente faz e tal, mas a partir daquela análise inicial, nós vamos vendo os outros caminhos. Ali tem as ramificações, ali existe o início ali, que a gente, digamos assim, pega ali um rio,
pega ali um buraco, vai colocando a água ali, colocando. Mas depois, o braço, né, do rio ali, as ramificações, elas vão indo para outros lugares. Porque, às vezes, uma estratégia que a gente usa para um cliente que vende um produto de R$ 1 milhão, como a gente tem, né, clientes, né, imobiliários e tal, a gente vai usar aquela estratégia com ele, mas talvez aquela mesma estratégia não vai funcionar para um cliente de um produto de R$ 50. Exato. Né? Então, são coisas assim que realmente... que a gente, no início, a gente pegou nós fizemos as mesmas perguntas para os 2 clientes, tanto para o de R$ 1 milhão quanto para o de R$ 50. Nós conversamos com ele, nós conhecemos ele, nós percebemos o jeito dele, tudo. Mas, no final... ele não vai, depois de tudo aquilo que a gente colocou dentro do rio ali dele, para poder fazer ali o planejamento desse os ramos que ele foi seguindo ali, depois, é diferente daquele de R$ 50. Então, essa expertise que a gente tem de entender o que é que funciona para um e o que é que vai funcionar para outro, e os testes, né? Justamente fazer os testes. Perfeitamente. Aqui na Coringa a gente trabalha, dentro da parte de assessoria, com os nossos 4 pilares. Né? É o nosso pilar de aquisição de clientes. Quando a gente fala de aquisição de clientes, a gente vai entender o que faz esse cliente conseguir mais clientes. Né? Como que ele vai vender mais? Que tipo de estratégias esse cliente vai utilizar para poder vender mais? Tudo isso a gente analisa. Né? Cabe analisar aqui dentro desse pilar as fontes de tráfego, né? Que é da onde que esse cliente vai investir. Será que ele tem que investir no LinkedIn? Será que ele tem que estar no Instagram? Será que esse cara pode ter um canal de aquisição, que é um evento? Por que não? Entendeu? Então, tem diversas fontes de aquisição, né? de tráfego, de clientes. E isso varia de cliente para cliente. Né? Exatamente. Que eu acredito que o principal não é a gente saber onde é que a gente vai colocar esse cliente. É saber onde é que o cliente dele tá. Isso. Porque, às vezes... tá bom, o que eu preciso fazer aqui? Tô aqui começando uma empresa, vou começar a minha empresa agora. E o que eu preciso? Eu tenho que ter um site, tenho que ter um Instagram, tenho que ter um TikTok. Porque todo mundo tem. Tá, mas o seu cliente, ele tá no site, ele acessa o site, você é encontrado no Google, você é encontrado no site, o seu cliente, ele tá no Instagram? O seu cliente, ele tá no TikTok? Você não tem que fazer o que todo mundo está fazendo, porque todo mundo tem, porque isso é o básico para se iniciar para a empresa entrar no mercado digital, para a empresa entrar no digital, né? Exato. Então, você tem que saber primeiro onde é que o seu cliente está. Para poder você como empresa, não é, eu sou a empresa aqui, o cliente que vai atrás de mim. Não. Você tem que ir onde o cliente está. Você tem que oferecer para o mercado um produto que o mercado deseja. Não é simplesmente fazer ali, eu vou fazer essa caneca aqui, todo mundo tem que comprar porque é minha e porque eu quero. Porque foi o que fiz. Porque foi o que fiz. Né? Você tem que adequar. Você tem que... Nem testou para ver se tinha viabilidade. Sim. Exato. Então, assim, até esse ponto que você falou, da questão da construção de um produto, ela tem que ser muito bem modelada e testada. Exatamente. Às vezes, os testes acontecem sem nem ter o produto pronto. Muito. Entendeu? Exato. Principalmente no mercado digital. Os grandes negócios são assim. Eles constroem simplesmente o básico, que é o chamado MVP, que é o mínimo produto viável. Tá? E aí eles fazem um lançamento desse produto viável. Poxa, vendeu 100. Não tem um produto ainda. Vendeu, mas vendeu. Então vamos correr para desenvolver o produto, né? E desenvolve o produto com base naquela venda. Ou seja, acaba acontecendo uma espécie de pré-venda para validar se realmente o produto vai ter sentido ou não. Para sentir o mercado ali, Exato. Né? Para saber como é que as pessoas elas vão reagir e receber aquele novo produto. Exatamente. E se tem mercado, se tem venda para ele, né? Exato. E aí, dentro ainda do nosso método da Coringa, a gente tem o pilar de relacionamento. E aí, no pilar de relacionamento, tem uma infinidade de ferramentas e formas de trabalhar. Né? A gente passa pelo relacionamento
de produção de conteúdo, e aí vem produção de conteúdo textual, que vai para as redes sociais, aí tem a produção de conteúdo para YouTube, que é o que a gente está fazendo aqui, né, com os nossos Coringa Talks. Existe a produção de conteúdo para um LinkedIn, que é mais direcionado para um determinado perfil de cliente, né? Nem todo cliente precisa utilizar o LinkedIn. Também você pode fazer relacionamento por onde? Pelo CRM. Então, empresas que têm CRM têm uma base de clientes. Exatamente. O que tem de empresa hoje em dia que não tem CRM é enorme. Né? Já teve casos de eu perguntar para o cliente, você tem CRM? O que é isso? E ele disse, o que é isso? Eu não sou médico. Exatamente. Ou seja, não é o Conselho Regional de Medicina. Né? Então, é o quê? É um software para você fazer a gestão dos seus clientes. Então, você consegue ter o histórico do cliente lá dentro. Esse cliente comprou de mim no mês passado, esse mês ele não comprou. Então, eu posso fazer o quê? Vou separar aqui, fazer um filtro dos clientes que não compraram no mês passado, que não compraram nesse mês, e eu vou desenvolver uma campanha de marketing focada para esses clientes. Exatamente. Né? Então, aí você começa a trabalhar e buscar rentabilizar a sua própria base de clientes. Né? É mais fácil vender para o cliente que já está dentro, né? Para quem já está dentro do que buscar um cliente fora. É até mais caro buscar um cliente fora. Você paga mais caro. Exatamente. Isso poupa tanto esforço você ter um CRM, porque eu acredito assim que esse pilar de relacionamento ele é essencial. Porque assim, uma coisa é você ter ali uma loja onde uma loja física, que a pessoa vai lá, entra, compra e sai. E muitas vezes ela só compra uma vez ali, porque aquele tal atendimento, aquele tal diferencial, como o Alice falou, né? Que as pessoas dizem, o diferencial é meu atendimento. Mas, às vezes, aquele seu atendimento ali, ele não vai estar tão bem naquele dia, e aí ele não tratou a pessoa como você acha que ele trata, né? Porque, às vezes, o empresário, nós estamos falando aqui para empresário, né? Às vezes, o empresário, ele acha ali que dentro da empresa dele, da loja dele, o vendedor dele está tratando o cliente dele da mesma forma que ele trataria, que ele acha que as pessoas, né, deveriam tratar. Então... não teve aquele relacionamento ali, a pessoa entrou e saiu, ok, foi embora. Mas quando você tem um CRM, quando você tem ali uma forma como identificar o rastro que aquele cliente deixou, Sim. Então, por exemplo, eu já trabalhei como gerente de loja online e no site ali, a gente tinha o carrinho abandonado, a gente tinha a parte ali do cadastro do cliente, né? Então dava para você saber, hoje em dia eu acredito que dá para você saber o que foi que aquele cliente olhou, qual foi a peça que ele olhou, qual foi a peça que ele colocou no carrinho, qual foi a que ele tirou, qual foi a que ele quis comprar, a que ele comprou e tal. Então, e aí vai da parte do marketing, da expertise, de fazer de realmente colocar o tempo, colocar o coração naquilo e servir dessa forma de você, esse cliente aqui, o Jean, ele entrou e ele gostou dessa caneca, mas ele não levou. O que eu posso fazer por ele? O que eu posso fazer? Isso, claro, né, a gente tá falando aqui vai depender muito pode ter até inteligência artificial para fazer alguma coisa nesse sentido, tal, de ver cada cliente, né? Porque, claro que em uma empresa grande a gente não vai conseguir fazer isso, mas uma hipótese, né? Bem pequena. Então, o que eu posso fazer por esse cliente? O que eu posso fazer para ele? Eu vou mandar aqui um e-mail para ele, dizer que essa caneca tá com 5% de desconto se ele comprar hoje, sei lá, alguma coisa assim. Esse é o relacionamento. É Exato. Você não deixar ele passar em branco, ele só entrar e sair da sua loja sem você saber quem ele é. Existem formas de automatizar isso. Fica totalmente automatizado. O cliente entrou, botou o produto no carrinho e saiu, automaticamente, se ele já tiver cadastro, automaticamente ele já recebe no próprio e-mail um disparo para recuperar a venda. Pronto, né? Exatamente. Aniversário, mandam cupons e tudo mais, tudo isso é trabalhar. E pensando nessa parte de atrair, de reter o cliente desse relacionamento, a Coringa sempre busca inovação. Muitos dos clientes que a gente comentou, de pessoas, não tem nem CRM e muitos não tem nem automação básica do WhatsApp. É aí que surge a inovação da Coringa. E a partir de hoje você pode ter não só automação básica com IA, com tecnologia, com avançado e com pensamento estrategista de marketing dentro, para fazer campanhas como essa que o Lucas falou,
que podem ser feitas também por um bot, um robô que vai trabalhar 24 horas todos os dias, não vai faltar, não vai colocar um atestado. Exatamente. E vai fazer você atender melhor, de forma padronizada, vai fazer você vender melhor e ter uma maior organização de todos os leads, todos os leads que passam ali pelo seu negócio. Perfeitamente. Esse ponto aqui que o Wallace está falando é bem interessante, porque dentro do relacionamento, né, com clientes, a gente hoje oferecemos para os nossos clientes uma ferramenta chamada Coringa Smartbot, que é um lançamento, tá? Isso. O que essa ferramenta faz? Ela automatiza o WhatsApp dos nossos clientes. E automatizando o WhatsApp, vai poder fazer tudo isso que o Wallace falou. Relacionar melhor com o cliente, atender bem, atender rápido o cliente que chega. Né? Ou seja, o cliente mandou mensagem ali no WhatsApp, no seu WhatsApp, você automaticamente já responde ele. Em qualquer horário? Em qualquer horário. Você consegue colocar a IA dentro do seu WhatsApp para que ela faça respostas automáticas com base num treinamento que você deu para ela. Né? E quem é que faz esse treinamento? Quem é que vai entender que faz qual é o tom de voz que aquele bot vai falar? É o marketing. É o marketing. É a gente, Perfeito. é a assessoria, né? Exatamente. Que é a gente que vai entender ali o que é a sua empresa, qual é o seu público. Será que eu vou falar na mesma linguagem? Será que é o mesmo cliente do produto de 1 milhão? É o mesmo cliente do produto de 50 reais? Não é. Exato. Então, quem é que vai saber isso tudo? Você não vai precisar ter essa dor de cabeça, né? De saber ali, de tentar quebrar a cabeça. Não, é dessa forma que eu quero falar com o cliente. A gente vai entender qual é a forma que você quer falar e a gente vai saber o que colocar dentro do bot ali, do treinamento do bot para ele poder falar. E a gente também vai saber que horas é que é para mandar a mensagem oi sumido pro seu cliente. Um resgate, né? Um resgate ali, né? Então, criar um disparo de e-mails, de mensagens. Qual é o tipo de... Se você vai ali criar uma campanha, então fazer esse disparo. Então, toda essa questão, eu acho que é uma mão na roda, assim, para o empresário, de ele não ter que se preocupar com isso e ele ter ali, por exemplo, puxando a sardinha pro nosso lado, claro, né? Ter ali na Coringa a assessoria que vai pensar por ele o que é que ele precisa fazer, qual é o estágio que ele está agora, se é necessário fazer uma campanha agora, qual é o tipo de campanha que é necessário, com os nossos conhecimentos, todos os conhecimentos que a gente vem adquirindo. Então, o que a gente precisa fazer agora nesse sentido? A gente tem sempre essas reuniões de acompanhamento e saber se isso aqui está dando certo, o que não está tão legal, o que a gente precisa mudar e tal. Então, o próprio cliente, a gente tem cliente ali da assessoria que ele, digamos assim, né, bem entre aspas, ele nem sabe o que tá acontecendo ali, ele só tá vendo os resultados bons chegando. Isso. Mas por trás tem todo um processo da gente estar ali sempre em reuniões, sempre em alinhamento, em saber tudo o que está sendo feito para poder levar, para ele ver só o resultado final. Exato. Às vezes ele nem sabe ali que o bot mandou um disparo de mensagens para os clientes dele, falando a respeito da próxima campanha dele, ou pedindo ali para seguir no Instagram. Às vezes ele ganhou um monte de novos seguidores, ele nem sabe o que foi. Foi o disparo do bot que mandou para as pessoas que já são cliente deles, porque ele tem um CRM. Exato. Então a gente já sabe quem são os clientes, ele já sabe ali quem são os clientes dele, a gente mandou aquelas mensagens para as pessoas seguirem ele no Instagram. Exatamente. Então, aí chegou um monte de cliente novo. Um monte de seguidor novo, desculpa. Chegou um monte de seguidor novo. Então, às vezes, ele só vê ali o resultado final, o bom resultado. Mas, por trás, tem toda uma estratégia. Então, eu digo assim, que a gente não faz marketing digital, a gente faz marketing no digital. Exato. Porque a gente aprendeu ali o marketing raiz, né? Que nós três estudamos ali na mesma sala ali em 2012, né, na época que não existia tanto digital. Então, a gente tem essa expertise e a gente trouxe essa expertise pro digital. Mas, claro, a gente também faz o marketing tradicional, né? Então, a gente se especializou muito nessa parte do digital. Exato. E essa questão aí de fazer
o relacionamento com os clientes dentro do Coringa Smartbot é muito bacana, porque permite que, cara, você pode ter vários atendentes dentro de um próprio número do WhatsApp. Você consegue fazer os disparos de campanha de marketing, como a Mirley falou. Na verdade, você nem precisa fazer. Quem faz é a gente. Tá? Exatamente. Então, assim, você tem o Uma Coringa equipe Smartbot. ali de suporte especialista para Exato. auxiliar e para ajudar você a vender mais. É o objetivo final. É o objetivo final, exatamente. Então, assim, o Coringa Smartbot, você não vai contratar ali um software para você Ter dor de configurar, cabeça, ter dor de configurar. cabeça, ter que aprender a mexer, não. Você vai contratar o Uma software, solução. a solução, a gente entrega a solução pronta, funcionando, de automação dentro do WhatsApp. Quando o cliente falar com você, ele vai, o chat vai responder no automático, pode gerar respostas com inteligência artificial, pode qualificar leads, pode direcionar para fluxos diferentes, você pode criar um panfleto e de repente colocar um QR Code que leva para um fluxo específico. Pode fazer Campanhas integrações. São infinitas possibilidades para fazer você vender mais pelo WhatsApp e se relacionar melhor também pelo WhatsApp. E o principal, manter a comunicação unificada, um local Centralizada. único, com uma visão macro do gestor do seu negócio, vendo como está sendo o atendimento de toda a sua equipe, a padronização e organização e fluidez. Ou seja, a pessoa vem no chat ali do site, vem do Facebook, vem do Instagram, vem de uma campanha específica ou vem de um QR Code que você vai fazer numa ação, num evento e a gente direciona para um fluxo e todos vão cair dentro do Smartbot e você com acesso vai ter a visão macro do que está acontecendo ali. Consegue saber, inclusive, se o seu time está atendendo bem ou não. Consegue fazer pesquisa de NPS para verificar a satisfação das pessoas relacionadas ao seu atendimento. Tá? Você, como gestor, começa a ter métricas, né? E aí faz esse acompanhamento melhor das conversas que estão acontecendo. Por quê? O que acontece normalmente? O cara compra um celular, coloca um chip de WhatsApp e aí nesse chip com o WhatsApp, várias pessoas ficam atendendo dentro do mesmo número, só que com o mesmo WhatsApp. Quando não é dessa forma, são vários WhatsApps diferentes. E aí o dono da empresa, o gestor, não sabe o que está acontecendo dentro de cada conversa, dentro de cada número de WhatsApp que os seus colaboradores estão usando. E aí o Coringa Smartbot vem para unificar tudo isso dentro de um software que o cara consegue analisar todas as conversas, todas as respostas, ver a qualidade, consegue implementar fluxos automáticos, consegue colocar menu de cliente, menu de não cliente, pesquisa de satisfação, integrar com outras ferramentas, consegue integrar com outros CRM, com CRMs. O cara chega na sua conversa do WhatsApp, aí ele manda oi, automaticamente ele já cai dentro do seu CRM, ou seja, você consegue fazer essas integrações. Então, é uma ferramenta incrível para acelerar o crescimento das empresas. O Coringa Smartbot você pode adquirir clicando no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Agora, continuando a nossa conversa sobre os pilares da Coringa, do método de assessoria, nós temos o terceiro pilar, na verdade é o quarto pilar. Porque o primeiro é planejamento, que a gente falou inicialmente, depois a gente vai trabalhar a aquisição de clientes, que é como os clientes vão conseguir novos clientes, vão vender mais. Depois a gente vem para o terceiro pilar, que é o de relacionamento. Tá? E o quarto pilar, que é esse que a gente vai falar agora, é o de retenção e recorrência. O que é a retenção e recorrência? É a gente buscar fazer a empresa vender mais, tá? Para quem já comprou dela. Fazer com que as pessoas que já compraram dela evoluam para próximos níveis. E aqui entra o quê? Desenvolvimento de novos produtos. Por exemplo, vou pegar até o próprio Coringa Smartbot como exemplo. Nós temos um plano inicial, tá? E o nosso cliente entra no plano inicial. Beleza. Ele veio no plano inicial. O que acontece? Logo, ele vai ter uma certa limitação de usar o plano inicial, porque ele vai crescer e o plano inicial vai ficar pequeno para ele. Isso. Tá? Então, ele vai precisar fazer o quê? Passar para o próximo nível. Então, essa maneira de trabalhar, de criar planos diferentes, de criar níveis diferentes, produtos diferentes, é uma forma de fazer os clientes evoluírem dentro da sua empresa, deixando mais caixa, ou seja, comprando mais de você, comprando por mais tempo e pagando
valores cada vez maiores. Sim. Né, Mirley? Sim, exatamente. E eu acho que essa questão da aquisição, ela é muito interessante porque a gente também, no marketing, a gente também estuda como são as formas dessa empresa evoluir, né? Conhecendo o público dela ali, como a gente já fez o primeiro, que é o planejamento, já observamos o que o dono da empresa falou pra gente, qual o que ele pensa. E aí depois a gente foi pro pilar da aquisição para ver onde é que o cliente dele tá e tal e buscar, né? E depois dentro do relacionamento, do pilar de relacionamento, a gente viu o que foi que no primeiro, a gente viu o que o cliente acha, o dono da empresa, né? O que ele acha do cliente dele. No de relacionamento, a gente já vai ver o contrário. Exato. O que é que o cliente dele acha dele, o que é que o cliente dele acha da empresa, né? Então, a gente já tem todas essas informações e, a partir disso, consegue criar, planejar e dar a ideia ali de ele criar um novo produto, talvez, né? Ou uma extensão, uma melhoria, novas possibilidades ali, dentro do que a gente já entendeu do público dele. Perfeitamente. Porque a gente já viu ali, nossa... o seu público aqui, ele tem uma dificuldade nisso que eu acho que dá para você suprir. Então, dá para você implementar mais uma coisinha aqui, colocar um plus aqui no seu produto, tal, no seu serviço. Então, tudo isso vai depender ali do que a gente recebeu já, e a gente só consegue isso, é por isso que ela tá ali em quarto lugar, porque é uma coisa depois da outra. É uma escadinha. É uma escadinha. Então, a gente só consegue esse pilar se a gente tiver uma boa estrutura nos anteriores. Exato, perfeitamente. Perfeitamente. Tem um ponto que eu queria te perguntar, tá? A gente explicou já aqui os 4 pilares do nosso método Coringa de assessoria, tá? A gente também já explicou como que funciona o Coringa Smartbot, que é um lançamento nosso, tá? E agora a gente vai bater bem forte em trazer isso para o mercado. Tá? Mas eu queria saber de ti, como que você considera, né? Como que você lida, na verdade, com os desafios de liderar remotamente o marketing um time, né? E o marketing dos nossos clientes. Olha, assim, né? É algo que eu comecei na Coringa, eu não comecei liderando, né? Sim. Eu comecei liderada. Então, tem 4 anos, né, que eu tô na Coringa. Eu comecei como copy, né? Eu comecei ali fazendo 2, 3 clientes, fazendo a copy, fazendo ali os roteiros deles e tal. Então, comecei ali bem no início mesmo, quando a Coringa tava bem começando. E o Jean teve muita paciência comigo, né? Então, muito da liderança que eu sei hoje é o que ele fazia comigo, né? Então, ali, e muitas coisas eu pego ali os macetes com ele ainda hoje, né? Então, foram degraus, assim, que eu fui subindo, né? Que eu fui escalando ali dentro da Coringa e tal. Mas isso eu só consegui por conta do que a gente vai pegando a experiência, né? E aí agora, a partir desse ano, né, eu já fui para a parte da assessoria e fazer essa gestão, ela vai muito também de quem a gente contrata, de quem está no time. Porque eu acredito que o líder ele tem essa... Como é que se pode dizer? É uma coisa que é ensinável. Ser líder, você aprende a ser líder, né? Com o tempo ali e tal. E até mesmo essas características que a gente falou no início, que eu tenho ali que eu busco e prezo muito pela autorresponsabilidade, por entregar as coisas quando tem que ser entregues, né? De ter o comprometimento, porque o trabalho remoto ele só funciona com comprometimento. Então, é bom demais você dizer que trabalha remoto, tal, passa o dia em casa e tal, mas só consegue fazer quem tem comprometimento. E o nosso time, ele é remoto, então as pessoas que estão com a gente, elas também são comprometidas. Sim. Então, elas precisam ser comprometidas e desde o início ali, quando é feita
a entrevista com as pessoas, a gente já tem a gente já vê quem é que vai ser comprometido. A gente já consegue ver com todas as etapas ali, né, do nosso processo seletivo, né? A gente já consegue ver ali, essa pessoa ela vai se encaixar, essa pessoa ela vai dar certo, não, isso aqui não vai dar, esse perfil dela aqui não vai combinar com o trabalho remoto, não vai combinar aqui com esse time e tal. Então, são coisas assim que a gente tem que entender que todo mundo ali é adulto, todo mundo tem que ter a sua responsabilidade. Então, fazer essa liderança, ela se torna fácil quando o time ele é engajado também. Perfeito. E quando o time ele entende que cada um tem que fazer o seu para o bem de todos, para o bem do cliente. Principalmente para o bem do cliente. Né? Principalmente para o bem do cliente, porque existe muita essa... Vou até dar um spoiler aqui do que eu vou falar na reunião de cultura segunda-feira. que é sobre isso, né? Que existe muito... Às vezes a gente perguntar ali para o funcionário ali, né? Para o colaborador, por quem que ele quer agradar. Normalmente ele vai dizer que é o patrão, né? Que ele não quer perder o emprego dele. Mas nós como parceiros, nós temos que agradar ao cliente, ao nosso cliente final. Claro que temos que agradar ali a agência, né, tal, óbvio, né, quem tá ali, quem se comprometeu com a gente também se comprometeu com eles, porque nós somos prestadores de serviços, mas o nosso cliente, a pessoa para a qual a gente está ali fazendo aquela arte, fazendo aquela copy, fazendo aquele roteiro, ela tem que ser a pessoa mais beneficiada e mais pensada nela. Exato. Mas agradando o cliente, vai agradar a gente também. Exatamente. Gerando resultado, ele vendendo, tá todo mundo exatamente feliz. isso. Fica todo mundo feliz. Exatamente. Exatamente. Esse é o pensamento. Né? Então, se um time ele tá alinhado com esse pensamento, se o time ele tá ali, gente, o que tem pra gente fazer? Realmente são muitas reuniões, são alinhamentos e são convocações mesmo para as pessoas. Olha, gente, nós temos que entregar isso. O cliente tal, ele é um cliente bom, é um cliente que está ali sempre, que é legal trabalhar com ele e tal, então não vamos vacilar com ele. Assim, né, a gente ter realmente esse pensamento de não ser só, é mais uma coisa que a gente tem que fazer, é mais uma cópia, é mais uma arte e tal. Não, é realmente trazer aquela responsabilidade e ter o sentimento de servo, de servir. Exato. Ter esse sentimento de servir é extremamente importante, é até um dos pilares da Coringa, da nossa cultura, né? Exatamente. De servir. Mas uma das coisas principais é ter o senso de dono. Isso. Né? Ter o senso de dono, porque isso é uma coisa muito forte na gente, que a gente não pode deixar a peteca cair. Exatamente. Os nossos clientes, eles têm que ter o resultado. É necessário. Só que a gente diz muito, né? Se você fizesse isso, seria isso que você gostaria de ter se fosse o seu negócio? Exato. Nas nossas reuniões, quando a gente recebe material, tipo, de um designer, de um editor de vídeo, a gente pergunta, se fosse sua empresa, você usaria esse vídeo na sua campanha? Você usaria essa peça na sua campanha? Essa copy na sua campanha? Né? Então, a gente traz essa sensação de dono para o time que está trabalhando com a gente, para que eles saibam que aquilo é um material importante, Exatamente. É algo que faz parte de uma estratégia maior, que depende da engrenagem dele para gerar resultado. Né? E que se não gerar resultado, existem implicações, né? E principalmente, o cliente que vem pra gente como assessoria de marketing, ele tá buscando o quê? As realizações pessoais dele, dos sonhos dele, dos objetivos dele, através do sucesso da empresa dele. Ele tá confiando no negócio dele. Né? Exato, ele tá confiando a empresa dele a gente. E se a gente, por acaso, falhar, ele não vai realizar os objetivos, os sonhos pessoais dele, da família dele. Então a gente tem por obrigação de fazer realmente dar certo. Não, e outra coisa, né, que como a gente fala muito também nas nossas reuniões de cultura,
todo mundo é líder, cada um é líder de si mesmo. Até porque cada um de nós temos um CNPJ. Exato. Cada um de nós temos o nosso CNPJ. Eu sou a empresa Mirley Charlita. Perfeitamente. Então, a empresa Mirley Charlita tem que entregar um bom trabalho para a empresa Coringa, que contratou ela. Exato. Que, consequentemente, vai entregar um bom trabalho para a empresa X, que contratou ela. Exatamente. Então, todo mundo é a sua própria empresa. Todo mundo que está ali tem o seu CNPJ, todo mundo é a sua empresa. Perfeito. Então, nós somos prestadores de serviço. Perfeitamente. Se a Mirley hoje olhasse para trás, o que você diria para a Mirley de anos atrás, do começo ali, que estava começando na jornada de marketing? Vai com medo mesmo. A gente falou do medo na reunião de cultura agora, não foi, Nadine? Exatamente, segunda-feira, exatamente. Medo Lucas. Você tem medo de algo que nem aconteceu. Provavelmente nem vai acontecer. É uma loucura, assim, porque o meu início no marketing é totalmente... Meu Deus, tipo assim, aquelas coisas que vai acontecendo até chegar. Não teve um planejamento, assim, né? Mas eu acredito que desde o início, desde que eu era criança, eu tenho essa veia, assim, eu gosto muito dessa parte da criatividade, né? E de servir. Porque desde criança eu cresci ali na igreja, vendo os meus pais servindo, vendo ali a minha mãe, né? Que tá aqui, vendo ela ali sendo ali a diaconisa na igreja, que é a pessoa que organiza tudo, que faz as festas, que vai organizar a decoração e tal. Então, eu via muito aquela questão de servir, tanto da criatividade e de entregar o melhor. Então, fazendo isso, intrinsecamente, assim, dentro da minha cabeça, eu não imaginava que existia uma profissão, né? Que dava pra gente fazer isso, né? A gente que cresce ali no meio só daquelas profissões mais comuns, né? Então, eu não imaginava. E aí, quando eu comecei a estudar, tal, apareceu um pessoal vendendo curso, aí era curso que tinha contabilidade, turismo, marketing, um monte de coisa junto. Aí eu fui lá, eu com, sei lá, 16 anos, vi lá marketing, aí eu gostei, negócio, nossa, isso aqui combina assim com os pensamentos que eu tenho, com as coisas legais, tem gostei. Um nome bonito, né? Tem um nome bonito, marketing. Aí, assim, aí fiz ali a prova do Enem e apareceu ali a oportunidade de fazer a faculdade de marketing, né? Que foi lá onde a gente fez. E aí, anos depois, depois já de formada e tal, eu decidi fazer faculdade de design gráfico, justamente para poder, eu digo assim, né? Para tirar do papel ou colocar na tela os pensamentos que eu já tinha no marketing, né? Que eu gosto muito da parte no design, eu gosto muito da parte de criação de marca. Mas é mais pela parte do brand, da história da marca, né? Sim. De justamente fazer o planejamento ali da marca, de saber o porquê, de dizer assim, ó, essa marca ela tem esses traços aqui, porque é isso, porque é aquilo e tal. Então, quando foi na época que eu estava terminando a faculdade de design, eu estava saindo da escola de design que eu fazia, design gráfico, e o cara no meio da rua me ofereceu um emprego para eu trabalhar, me ofereceu uma entrevista de emprego. E eu, meu Deus, o que é isso? Ele tá estacionando o carro aqui, viu a gente saindo de dentro da escola de design e perguntou, ei, vocês são design? Vocês querem ir para entrevista? E tá, vamos, tipo assim, vai com medo mesmo. As coisas foram acontecendo assim, né? Então, aí eu acabei indo para outro lugar que eu fazia essa parte do design, do marketing e tal, e aí foi que eu recebi o convite da Coringa, né? E foi mais uma vez a parte do medo, né? Que eu já estava em outro lugar e tal, e eu fiquei, nossa, será que eu vou conseguir conciliar e tal? Será que eu vou conseguir entregar o que eles estão esperando de mim? Né? Porque realmente aquela parte de você acreditar em si mesmo. Sim. Porque no início a gente não tem também a expertise e tal do que é realmente pedido ali, né? Então, mas e o meu esposo, ele sempre me apoiou demais nisso. E aí ele, não, você vai, faz, testa, né, e tal, vê se dá certo, se é isso mesmo que eles querem. E aí, quando eu cheguei, nossa, tranquilo, dá pra ir e tal. E aí, tô até hoje, 4 anos. Olha aí. E o Anderson tá engrenando também com a gente, né? Sim, exatamente. Na parte de TI, tá vindo aqui conversando com a gente também. Exatamente. E é tanto que, até voltando um pouco lá pro Coringa Smartbot,
eu criou as copies, né, assim, da Coringa, né, algumas copies. Aí até a gente foi criar o smartboard da Coringa, né? Aí ele perguntou assim, o que eu coloco aqui e tal no texto? Aí, né, com a expertise, né, de observar, eu disse assim, coloca ele para começar falando, acho que é opa, alguma coisa assim, porque é dessa forma que o Jean começa falando com as pessoas. Justamente, de observar o cliente, Entendi. né, de observar a forma do cliente falar, e aí a gente colocou ali pro bot da Coringa falar da mesma forma que o sócio da empresa, que as pessoas que vendem. Entendi. Então, é exatamente isso, esse tipo de coisa que a gente observa nos clientes ali, né, que vão fazer a nossa, que vão colocar o bot e tal, pra gente observar o tom de voz, a forma que ele fala e tal. Então, a gente faz todo esse estudo, que é até ali um estudo invisível ali que a gente não chega e pergunta, mas a gente Um percebe. diagnóstico conversando. A gente percebe justamente por causa da nossa experiência. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Se você pudesse dar 3 conselhos para as empresas que estão hoje em dia fazendo suas atividades de marketing, tá? Mas eles sentem que estão nadando no raso. Ou fazem só o básico. Fazem o básico, nadam no raso, não tem profundidade nas estratégias, que fazem estratégias individuais, não integradas, né? Onde aqui num canal ele age de uma forma, no outro canal ele age de uma forma, mas não existe uma integração, não existe um plano maior, e eles ficam sempre no mais do mesmo, no básico, e não conseguem evoluir. E muitas vezes não conseguem evoluir até os próprios resultados, né? Então, nesse cenário, nesse perfil de empresa, né, que nós adoramos esse perfil de empresa, tá, gente? Diz pra mim 3 conselhos que você daria para um empresário que está diante de uma situação dessa. Eu acho que esse perfil de empresa é aquele que eu adoro sentar e começar a pensar possibilidades, né? Começar realmente ali, vamos fazer o diagnóstico, né? Eu acho que a primeira coisa, como eu venho falando durante todo esse podcast, que é uma coisa que eu venho aprendendo e que eu estou aprendendo com o nosso coordenador de operações, o Carlos, organização. Ali ele olhando, Vou casar aqui. Eu acho que é a organização. Porque, como você mesmo falou, né? A organização da pessoa saber ali o que ele está fazendo em um lugar, tal, e no outro. Então, acho que a primeira coisa é a organização. E depois você realmente conhecer o seu cliente e entender onde é que ele tá e o que cada local desse vai fazer. Eu tô aqui no Instagram, tô no TikTok também, tô no LinkedIn. Tipo assim, mas você tá falando pra quem, gente? Nesse lugar. Faz sentido? A sua empresa, ela é uma empresa que ela tem que estar no TikTok? Então, nem todo mundo tem que estar lá. O seu perfil, o seu cliente, ela tem que estar lá e tal. Então, eu acredito que você realmente conheceu o seu cliente para você poder fazer essa análise, né? E contratar a Coringa. Eu tava esperando essa, viu? Contratar a gente pra gente fazer essas 2 primeiras por você. Perfeito. Organização. Exatamente. Maravilha. É isso, né? Acho que foi bem produtivo, bem explanado aqui alguns assuntos. Tem muitos assuntos, né? O marketing em si, quando a gente fala marketing, é mercado, é muita coisa. E quando a gente fala em negócios, a gente tá falando aqui muito amplo. Se a gente fosse nichar, ia ser vários assuntos. Acho que justamente fórmula mágica, porque né? Tem uma fórmula. O marketing, né? Eu sempre lembro disso lá das nossas aulas da faculdade. Marketing é mercado em movimento, né? Então é algo que muda sempre. E você não precisa você empresário, não precisa ficar indo atrás do que tá mudando. Nossa, mudou o algoritmo, meu Deus, o Instagram agora é assim, agora é esse formato, agora não pode mais fazer isso, agora não pode.
não precisa se preocupar com isso. A Coringa se preocupa por você, tá certo? A gente pode fazer. A gente faz tudo isso por você. Estratégias que outrora deram certo, hoje em dia podem não dar Nossa, certo mais, agora a né? gente Tá tem sempre que mudando. mexer com IA, agora tem que fazer isso, agora vamos criar vídeo de IA e tal. Como é que eu vou fazer? Meu Deus, mais uma coisa, mais um gasto, mais uma coisa pra eu fazer e tal. Então, eu acredito que justamente a assessoria e você ter um marketing, ter ali pessoa pra cuidar da sua empresa, é a pessoa que vai ir atrás dessas coisas por você. E você vai só receber vai andar os... juntos ali, é uma via de mão dupla, Exatamente, né? Porque você o vai marketing só... também é muito grande para ficar só no departamento de marketing. Exatamente. 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 Você vai só receber ali os bons resultados. Exatamente. Tá? Então, pessoal, é isso, tá? Estamos aqui encerrando mais um episódio do Coringa Talks. Mirley, obrigado pela sua participação, por vir aqui ter esse bate-papo com a gente, elucidar um pouco Atravessar o país para mim. E eu cheguei hoje 3 horas da manhã. Foi mesmo. Elucidar um pouco mais aqui, né, sobre o método Coringa, a gente conversar um pouco mais sobre a sua trajetória aqui na Coringa, tá? E inspirar outras pessoas também a fazerem o mesmo. Se esse conteúdo fez sentido para você, ou se conhece alguma pessoa que está precisando ouvi-lo, encaminha, comenta, deixa aqui sua dúvida. A gente está aqui para fazer conexões. A Coringa é movida por conexões. Literalmente, estamos aqui atualmente em 9 estados do país, né? Então, a gente é Exatamente. movido por conexões e estamos 100% remoto. Então, a gente faz isso acontecer em vários locais ao mesmo tempo, com várias pessoas diferentes. É isso aí. Então, segue o nosso perfil no Instagram, Coringa Comunicação, tá? Segue também o Coringa Smartbot e adquire para tua empresa, porque ele vai fazer completa diferença no seu atendimento aí do WhatsApp. Fale tá? agora, tire suas dúvidas em qualquer horário. Em qualquer horário. Se você Exatamente. falar lá, a Agende nossa, sua a nossa reunião. IA vai conversar inicialmente com você, tá? Agende sua Mas reunião. logo em seguida, você vai falar com o nosso atendimento. Você Mas já antes vai ter a provinha ali de como é que ele funciona. Exato, você já vai testar na prática como é que a IA responde você, inicialmente qualificando, e ela te direciona para um atendimento especializado que vai falar com você e te apresentar a ferramenta e como ela vai fazer você faturar muito mais sem precisar investir muito em pessoas, tá? É isso, isso. pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Obrigada.